Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 5.000 crianças vai ter febre reumática por ano em todo o mundo. No Brasil, a situação é ainda pior, assim como em outros países em desenvolvimento. 1 em cada 1.000 crianças terá a febre. E essa doença acaba em morte, muitas mortes anualmente, por causa das sequelas que atingem o coração. É sobre isso que a gente fala no programa de hoje. Roda a vinheta. Então, nós vamos falar sobre febre reumática com o Dr. Renato Alvarenga Rezende. Ele é formado em Medicina pela UFMG, fez residência em Clínica Médica no Hospital Semper, em BH, e residência em Reumatologia na Santa Casa, também na capital mineira. Atualmente faz parte do corpo clínico desses dois hospitais e é médico cooperado da Unimed. Muito prazer, Dr. Renato, recebê-lo aqui no canal. Prazer todo meu. Vamos falar então, como é que surge essa febre? A febre reumática é uma doença que acomete mais as crianças, né? E ela surge através de um estímulo ambiental que é a infecção por uma bactéria, que tem nome e sobrenome, né? A bactéria se chama Streptococcus do grupo A, né? E à medida que a pessoa tem uma predisposição genética, estimulada por esse gatilho ambiental, ela vai desenvolver os sintomas da febre reumática. Isso acontece geralmente com uma infecção de garganta, uma faringite, uma escarlatina, que Exatamente. É mais rara, mas enfim, né? A infecção de garganta é a forma mais comum, né? O Streptococcus se adere ali nas estruturas da orofaringe, causa uma famosa infecção de garganta, né? As amigdalites, faringoamigdalites, né? Que são muito comuns. E um percentual dessas infecções, em pessoas então geneticamente predispostas, vai desencadear um mecanismo imunológico que vai afetar outras estruturas do nosso corpo, como as articulações, o coração. Uhum. Ela é mais comum em crianças e adolescentes, então geralmente o que? 14, 15 anos? A faixa etária vai normalmente de 5 a 15 anos, a faixa etária mais comum. Crianças abaixo de 5 anos também podem apresentar, e além de 15, mas a grande maioria vai ficar ali mesmo entre 5 e 15 anos as primeiras manifestações. O problema é que os sintomas surgem e muitas vezes eles se confundem com o uso de outras doenças. E aí, qual que é o alerta para o pai e para a mãe nesse sentido? A criança começou a sentir o quê? Já ligar o alerta. A criança começa a manifestar principalmente sintomas articulares após uma infecção aguda de orofaringe ou cutânea, né? E aí com isso os pais devem procurar o serviço de urgência caso a criança queixe de uma dor articular mais intensa, para que o médico, né, que faça o atendimento possa fazer o diagnóstico ou referenciar para um outro médico mais capacitado para fazer esse diagnóstico de febre reumática caso haja uma suspeita. Os sintomas geralmente aparecem depois de quanto tempo desse problema com a bactéria, desse problema infeccioso? Os sintomas podem aparecer em torno de 2 a 3 semanas após o quadro infeccioso inicial. Raros casos, até 4 semanas após a infecção estreptocócica. Então, os pais devem recordar, né, buscar na memória esse dado. Como as crianças costumam ter infecções de vias aéreas superiores muito frequentemente, especialmente nas épocas de meio do ano, do inverno, né? E na escola também, né? Na escola, que eles vão dividindo, né, as infecções, um passando para o outro. Então, às vezes, os pais não se recordam dessa infecção prévia, e isso é fundamental para a gente fazer o raciocínio em cima do diagnóstico da febre reumática. Uhum. Existem casos em que a criança realmente fica paralisada, ela não consegue andar, não consegue mexer, que a dor é tão insuportável que realmente acomete e prejudica o dia a dia dela? Sim, as crianças elas experimentam um quadro doloroso articular muito intenso, né? E é interessante porque as articulações não ficam com sinais flogísticos de inflamação muito evidente. Então o que caracteriza mais mais intensamente a dor mesmo. A articulação não fica demasiada, vermelha, quente, como em outras patologias reumáticas. Exemplo, a artrite idiopática juvenil, onde nós observamos um aumento do volume da articulação, né? Essa dor ela é fugaz, ela dura em torno de 1 a 2 dias normalmente, e tem a característica migratória, ou seja, ela
tem a predileção por grandes articulações, os joelhos, os tornozelos, cotovelo, o ombro, e tem um caráter migratório. Passados esses 2 dias, ela começa a experimentar dor em outra articulação, sendo que a primeira normalmente já se resolveu, posteriormente para outra articulação. Então esse caráter migratório nos ajuda também a caracterizar a febre reumática. Nós, mães e os pais também, claro, né, temos uma mania de falar assim, é dor de crescimento. Então tem que ficar atento para não misturar as coisas, né, e não falar assim, tá fazendo hora, isso não é nada, realmente é questão de crescimento. Ficar ligado, que pode ser algo mais grave. Um médico experiente nesse assunto, ele consegue caracterizar uma dor do crescimento e uma dor inflamatória, sabe? E tem outros sintomas constitucionais que compõem, né, a doença. A criança, além desse pródromo infeccioso, ela pode persistir com febre durante mais algum tempo. Antes de ter a artrite de fase, ela pode apresentar só dor articular leve e posteriormente começar uma dor mais intensa. Sintomas constitucionais, perda de apetite, né? Então é possível a gente tentar caracterizar a febre reumática de uma maneira diferente do que a gente caracteriza a dor do crescimento, que não tem muitas dessas características que eu citei anteriormente. Uhum. É uma doença que está associada, né, que é uma doença que se espalha, vamos dizer assim, aí pode atingir coração, cérebro, pele. Vamos começar pela pele. Como é que é? É muito raro, né? Então a pessoa com contato com esse estreptococo, ela vai desenvolver anticorpos que vão ter predileção por algumas partes específicas do corpo. Então na pele ela pode gerar uma lesão chamada eritema marginado, que vai cometer 1 a 2% dos pacientes com diagnóstico de febre reumática. Então é muito raro disso acontecer. Pode dar nódulo? Sim, aí é um cometimento mais do subcutâneo também, não é tão comum, em torno de 5% das crianças com febre reumática vão apresentar nódulos subcutâneos, né? E são paniculites, na verdade, inflamação do tecido subcutâneo. Uhum. E a questão do coração, que é a que mais preocupa? Certamente. Que tem que ficar de olho mesmo e fazer um tratamento lá no início, na hora que você descobre a doença, fazer esse tratamento para segurar, para que ela não avance. Sim, o grande temor, né, das crianças que têm febre reumática é que se desenvolva uma cardite reumática, né, uma inflamação das válvulas cardíacas. Então, toda criança que tem um diagnóstico de febre reumática, independente se tem ou não sintoma cardiovascular, se tem ou não sopro ao exame físico, se tem ou não dispneia, né, cansaço, né, para fazer alguma atividade física, deve ser submetido a um ecocardiograma e a um eletrocardiograma para que se procure ativamente a presença da inflamação na válvula do coração, que é o que vai gerar maior morbidade, maior consequência para a vida dessa criança. Então, para a gente ter certeza, o diagnóstico é feito dessa forma, o exame clínico, muita conversa, um questionário completo e esses exames que o senhor citou. Sim, nós examinamos a criança como um todo, né, procurando sinais cutâneos, né, de pele, que nós já conversamos, o sinal subcutâneo, né, pesquisamos a história pregressa da criança acerca de manifestações neurológicas, né, porque a criança pode manifestar neurologicamente como uma coreia, que são movimentos involuntários e incoordenados, mas que quando ocorre isoladamente, muitas vezes esse diagnóstico se perde. E quando a gente pergunta para os pais, eles se lembram, aconteceu isso, foi no neurologista ou foi em algum outro médico, mas passou e não chegou a nenhuma conclusão. Aí de repente, anos depois, a criança pode apresentar sintomas articulares e aí a gente faz esse link com sintomas neurológicos. E os sintomas cardiovasculares também devem ser exaustivamente pesquisados e objetivamente eletrocardiograma e ecocardiograma em todo mundo. Falar um pouquinho mais da coreia, né? Porque atinge o sistema nervoso central. Sim. E aí isso já disse dos movimentos abruptos, dos movimentos mais, né, de repente e nas extremidades. Sim. Então seriam mãos, pés. Mãos, pés, braços, pernas são movimentos incoordenados, eles não são estereotipados, ou seja, cada momento é em uma direção, a criança está parada sem fazer nenhum movimento, ela fica movimentando os membros, né? E
para quem não está acostumado, é um quadro muito diferente, que pode causar muita estranheza mesmo para as pessoas, mas não é a única causa de coreia a febre reumática, né? A coreia é só uma manifestação, uma síndrome, onde nós podemos ter outras etiologias também causando, entre elas a febre reumática. Tem a ver com o psicológico? As doenças autoimunes, em geral, têm um componente emocional, às vezes como gatilho ou desencadeando piora da manifestação da doença. Mas a febre reumática foge um pouquinho a essa exceção, né? O principal mesmo é o contato com o estreptococo, que vai desencadear todo esse mecanismo imunológico e as manifestações clínicas. Mas a gente pode considerar que ela é uma doença autoimune? Sim, mesmo tendo o estreptococo uma base, sem o estreptococo não é possível desencadear isso tudo. A perpetuação do processo é feita através de autoimunidade e a pessoa perde os mecanismos de autotolerância, que nós produzimos anticorpos contra nós mesmos o tempo todo. Só que nós temos mecanismos de controle dessa perda de tolerância. Então, as pessoas predispostas não têm isso muito bem definido. Então, nós começamos a produzir células e substâncias que vão atacar determinadas regiões. Então, a gente pode considerar uma doença autoimune. Quando chega ao coração, ela pode se manifestar de várias formas. Uma arritmia, uma taquicardia, até chegar no mais grave, que são as válvulas. E aí vem o sopro, todo mundo conhece, né? Fala de sopro e tal. Como é que é feito esse acompanhamento, doutor, para evitar que se chegue no estágio mais avançado? De fato, nós temos uma preocupação muito grande com o envolvimento cardíaco, né? Aqui no Brasil, anualmente, são feitas cerca de 12 mil cirurgias de troca valvar como consequência de sequelas de febre reumática, né? Gera um custo em torno de 96 milhões relacionados só a esses procedimentos cirúrgicos anualmente. E isso está dizendo isso aí só de jovens, adolescentes ou na fase adulta também? Quem vai experimentar mesmo as consequências do que aconteceu nessa fase da vida será o adulto jovem ou o adulto mais, né, experimentado. E então esses custos, né, são muito elevados e a pessoa pode experimentar realmente sintomas, né, exuberantes, mas tudo parte de uma infecção da válvula do coração, né, e a partir dessa cardite, né, dessa infecção ali das válvulas, a pessoa pode gerar ao longo do tempo um mau funcionamento, né, dessas válvulas e daí os sintomas decorrentes disso. Nós vamos perceber o sopro no exame físico, né, a pessoa vai ficar cansada, né, e as arritmias podem acontecer porque o sistema de condução passa perto dessas válvulas que estão acometidas, então as arritmias podem vir, a taquicardia, né, como gerar um esforço do coração em tentar bombear o sangue que não está sendo feito efetivamente porque as válvulas não estão competentes. Então, uma série de eventos que vão acontecendo em cascata. Daí, mais uma vez, a importância de se tratar lá no início, né? E como é que é feito, então, o tratamento, doutor? Olha, assim que se identificar um quadro de febre reumática, imediatamente a criança deve ser referenciada para um médico que tem experiência em abordar esse assunto, né? Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Então os pediatras, especificamente os clínicos, têm que estar aptos a pensarem nesse diagnóstico, a elaborarem o diagnóstico através de critérios maiores e menores que são muito bem definidos na literatura e, na suspeita, deve iniciar um tratamento com penicilina benzatina, que é um antibiótico, o famoso bezetacil, né, que é o mais famoso, né, dos medicamentos relacionados à penicilina benzatina, e a partir daí fazer o uso a cada 21 dias desse medicamento, tá? E vira um trauma às vezes, né? Porque é uma injeção dolorosa. Quando se fala na injeção, tem que tomar de novo, daqui a tanto tempo eu tenho que tomar. E qual é então a periodicidade dessa injeção? Como é que é feito esse acompanhamento para frente? Qual que é o objetivo da penicilina? Inicialmente, erradicar os estreptococos que estão morando ali na nossa orofaringe, né? É claro que a penicilina não vai resolver um quadro articular, né? Se a criança tiver com um quadro articular em atividade, estiver lá
com a dor na articulação, ela vai utilizar um anti-inflamatório e tem uma resposta excelente. A criança fica, né, de uma maneira incrível, ela melhora de uma maneira muito intensa. E posteriormente a gente vai usar então a penicilina para erradicar as bactérias, né, que moram ali e podem perpetuar o processo, e posteriormente a cada 21 dias nós vamos repetir essa dose da penicilina para que a gente preventivamente impeça que outras bactérias, né, outros estreptococos nos colonizem. Então por isso que é feito o bezetacil de 20 em 21 dias, para que a gente faça uma prevenção que essas bactérias novamente cheguem ali e desencadeiem todo esse processo novamente. De fato, isso é um pouco traumatizante para as crianças, né, receber uma aplicação de um medicamento intramuscular de forma recorrente, mas nós temos que orientar os pais como é o procedimento correto de profilaxia. Então, crianças que têm cardite, inflamação das válvulas de uma maneira leve ou não têm acometimento de válvula cardíaca, ela vai usar o bezetacil até, ou penicilina benzatina, né, até os 21 anos ou durante 5 anos, o que durar mais. Exemplo, se o diagnóstico foi feito aos 10 anos, ela deve usar até os 21 anos, porque se forem 5 anos seria até os 15, mas não, é no mínimo até os 21 anos. E se ela tiver uma cardite já moderada, ela vai usar 10 anos ou até 25 anos, o que durar mais também, com o mesmo raciocínio. Cardites graves ou pacientes que já precisam ser submetidos à cirurgia de troca valvar, aí deve ser feita a profilaxia durante toda a vida. E com injeção, então, o tempo inteiro, a vida inteira? Existe uma forma, que não é a primeira opção, que a gente pode usar para evitar a injeção, mas não é o recomendado. A primeira linha de tratamento é a penicilina benzatina, que é intramuscular. Só que existem pessoas que são alérgicas à penicilina, ou tem algumas situações onde não pode ser usada a penicilina benzatina. Então a gente vai utilizar outras penicilinas, a penicilina V, por exemplo, que pode ser administrada via oral, e outros medicamentos também que podem ser usados por via oral, mas segunda e terceira linha. Via de regra, não tem contraindicação, é a penicilina intramuscular. Entendi. E existe algum tipo de restrição? Tem que ter repouso absoluto, não pode fazer exercício físico, atrapalha na escola ou atrapalha no trabalho? No momento que a criança tem dor articular, é muito limitante para a criança, né? Como eu disse, algumas não conseguem colocar o pé no chão, né? Dói muito. Então, nesse momento, certamente ela vai estar prejudicada do ponto de vista funcional. Mas é fugaz, isso vai se resolver com anti-inflamatório e até eventualmente sem nenhum tratamento. Mas as pessoas que vão adquirir uma cardite, né, uma doença cardíaca crônica, né, com o tempo, se não tratado corretamente, ou algumas, infelizmente, a despeito de tratamento e profilaxia, podem perpetuar esse processo e começar a desenvolver os sintomas de falta de ar, né, comprometendo a atividade laborativa no futuro até dos adultos. A recidiva é comum, as crises podem voltar, e para evitar essas crises, o que a pessoa tem que fazer? Simplesmente fazer essa profilaxia ou tem alguma outra dica que o senhor possa passar? Atualmente não tem uma recomendação de se fazer nada diferente além da profilaxia. Agora, alguns pacientes, mesmo fazendo a profilaxia, podem desencadear a doença, né, novamente manifestar os sintomas de febre reumática. E se isso acontecer, vou citar um exemplo, uma criança desenvolveu aos 10 anos um sintoma de febre reumática, dores articulares, fechou o diagnóstico, começou a usar a penicilina, né, direitinho, de 21 em 21 dias. Aos 25 anos ela experimenta uma nova crise. Os 5 anos da penicilina são zerados e a partir daí começa-se a contar novamente os 10 anos. Então ela não tomaria mais até os 25, mais até os 25 anos, mesmo sem acometimento cardíaco algum, né? Então qual que é a dica que o senhor dá? Às vezes a pessoa começa o tratamento com o clínico geral, e sendo que o ideal seria realmente procurar um reumato, né? Qual que é o caminho? Nós sabemos que dificilmente a criança vai chegar diretamente no reumatologista, né? O reumatologista ele é referenciado, né? A gente recebe os pacientes encaminhados por colegas, isso é o habitual de se acontecer.
Então, o clínico, o pediatra, eles têm que estar atentos a isso, tentarem por si só fazerem as diagnósticos para não atrasar o início da profilaxia, e uma vez consolidado o diagnóstico, ou pelo menos suspeitado, aí sim ser referenciado para o reumatologista, para que seja feita uma nova avaliação, ou para o cardiologista, caso haja algum acometimento cardíaco já inicialmente detectado. E nada de automedicação, nada de interromper o tratamento sem conversar com o médico, né, doutor? Com certeza. Dá um puxão de orelha aí. Por mais doloroso que possa ser o tratamento, né, é importante. A dor que a criança está experimentando ali recebendo a injeção, certamente é muito menor do que a dor no adulto, né, posteriormente ter que fazer uma cirurgia cardíaca, né, ou ter sintomas cardiovasculares muito mais exuberantes e muito mais graves do que uma simples injeção intramuscular, né. Então, nessa hora, o carinho dos pais, o carinho da família, a compreensão da escola, dos professores, também tem um papel importante? O envolvimento de todo mundo. O envolvimento. Então, o envolvimento do médico assistente, explicando sempre, né? Não é muito fácil de compreender isso que nós estamos conversando, né? Explicar para os pais tanto tempo usando antibiótico é necessário. Não é uma tarefa fácil, mas tem que ser feito isso a cada consulta, para que os pais internalizem e comecem a criar uma rotina, né? E a criança também perceba a importância disso. Na escola, os vizinhos, os familiares, todos têm que estar envolvidos para que a criança possa se sentir suportada, entenda esse processo do tratamento. Até porque não é uma doença visível, né? Quando é visível, eu acho que as pessoas tendem a compreender um pouco mais. Com certeza. Como ela é invisível e ela é baseada em relatos, mãe, estou sentindo dor, mãe, está doendo demais, fica uma coisa meio no ar, assim, né, doutor Renato? Sem dúvida, né? Nós recebemos diariamente no consultório crianças com dores diversas, né? E a caracterização daquela dor como reumática ou não, né? Como febre reumática ou outra doença reumática ou não sendo reumática, cabe ao médico, no meu caso, ao reumatologista pediatra. Tá certo, doutor Renato, muito obrigada pelas informações, tenho certeza que elas vão ajudar muita gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado a você. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente. Também pode deixar suas dúvidas nos comentários. E é muito importante que você se inscreva no canal para ajudar o Código Saúde a crescer. Assim, todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você também vai ser notificado. Aperte a campainha. Até a próxima. Tchau!